Olá, amados, graça e paz. Que bom poder estar aqui mais uma vez com você. Que bom que você está aqui. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, você já sabe. É um ministério de ensino ao corpo de Cristo, é uma escola de discípulos. E eu fico muito feliz porque muitos discípulos do Senhor Jesus nos seguem nesse canal com sede e fome de aprender mais e mais da parte do Senhor. E eu conto com a sua ajuda, queridos, para nós atrairmos, né, mais e mais discípulos a cada dia, porque a ordenança, né, a grande comissão de Jesus para nós foi: ide fazer discípulos de todas as nações. E eu creio que essa é uma ferramenta poderosa de Deus, onde podemos alcançar nos quatro cantos dessa terra mais e mais discípulos sedentos pela revelação da palavra de Deus. Eu conto com a sua ajuda para isso. Como? Se inscrevendo no canal, clicando no sininho para receber todas as notificações e compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Assim o reino dos céus vai continuar avançando sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Dito isso, quero entrar na palavra do Senhor para as nossas vidas hoje, que está em Mateus 16, a partir do versículo 13, e vai dizer o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Até aqui. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Amados, nós, os discípulos de Jesus, não devemos pensar que o que Jesus quer é somente mudar a nossa vida. A gente às vezes vem para a igreja porque a gente quer uma mudança de vida. A gente quer um patamar mais alto, a gente quer uma vida melhor. Mas não é somente isso que Jesus tem para nós, queridos. O que ele tem para nós é uma transformação genuína de dentro para fora. Sim, eu creio no evangelho que transforma as nossas vidas de dentro para fora. Muitas vezes nós estamos orando para Deus mudar alguma circunstância, mas Deus está usando aquela circunstância para mudar a gente. E quando a gente muda, tudo muda. Então, queridos, eu preciso te dizer que mudar de vida, mudar a nossa vida, seria assim, simplesmente aperfeiçoar, sabe, dar uma melhorada, sabe, na nossa natureza caída, né? Dar uma maquiada, uma cara nova, uma capa, uma maquiagem, trocar o nosso vocabulário, trocar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, mudar o nosso comportamento, a nossa conduta, sabe? Quando na verdade aqui dentro os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa maneira de pensar continuam os mesmos, porque não foram assim reformulados, não foram transformados, como a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quem experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero falar com você que o que nós devemos buscar nas nossas vidas, sabe,
é termos a mente de Cristo. E é claro que Deus ele vai usar para que haja essa transformação, é necessário que a gente passe por um caminho de morte, por um caminho de renúncia, por um caminho de negação. A gente vai passar por vitupérios, por perdas, por circunstâncias. A gente vai passar por coisas que vêm para mortificar a nossa carne, para fazer de nós uma nova criatura, agora desenvolvida a partir de Cristo Jesus, trazendo em nós a mente de Cristo. Sabe, a mente de Cristo vai começar a resplandecer através das nossas vidas. E aí a gente vai se submetendo ao Espírito Santo de Deus em todas as situações. E aí mesmo quando a gente tem vontade de gritar, de desistir, de parar, de retroceder, a gente vai prevalecer, a gente vai permanecer, a gente vai perseverar, porque não há mais um clamor de justiça própria em nós, mas há um clamor dentro de nós por fazermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando você recebe a mente de Cristo, você começa a compreender as coisas não mais a partir da sua mente, do seu intelecto, das suas necessidades, das suas vontades, mas a sua mente ela vai se tornar plural, ampla. Você vai ver o coletivo, você vai ver o reino, você vai ver a partir da vontade de Deus, você vai crescer em todas as áreas da sua vida, né? Você não enxerga mais a Bíblia como você enxergava antes, mas você enxerga como sendo a palavra de Deus para você. Você entende agora que nem todos são teus inimigos, mas muitas vezes são cooperadores de Deus para te levar de volta para o propósito. Então você não se relaciona mais com Deus como se relacionava antes, você não se relaciona mais com as pessoas como você se relacionava antes, você não conduz mais a sua vida como você conduzia antes, e tudo vai ficando diferente para você a partir da revelação de quem Cristo é, de quem Jesus é. Nós vemos nesse texto, Jesus ele começa perguntando: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles vão dizer, uns dizem que é Cristo, que és profeta, uns dizem que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E aí ele vai dizer: mas vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão, filho de Jonas, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação que você trouxe de que eu sou o Cristo, esse é o fundamento da igreja, esse é o fundamento, né? Quem eu sou. Sobre esse fundamento eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, mas a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, queridos, é que existem duas formas de nós termos um conhecimento, uma revelação, de nós termos sabedoria, inteligência, enfim, podemos chamar de várias maneiras. Amém? Existe uma revelação, um ensinamento, uma sabedoria que nós recebemos que é no nosso intelecto. Veja, eu creio que todos que me ouvem ou que vão me ouvir estudaram, né? Se não fizeram uma faculdade, fizeram o ensino médio, fizeram o fundamental, pelo menos. Em algum tempo da sua vida estudaram. E eu quero te dizer que todo ensinamento que a gente teve, desde o fundamental, desde o ensino médio ali, as matérias que a gente estudou, português, matemática, geografia, ciências, e tantas outras, e mesmo quando fizemos uma faculdade, as matérias que nós aprendemos ali, nós aprendemos no nosso intelecto. Essa sabedoria, ela é intelectual, ou seja, ela é na nossa mente. E eu mesma estudei teologia, ou seja, o estudo de Deus, mas todo o ensinamento que eu tive a respeito de Deus na faculdade eu recebi no intelecto, na minha mente, né? na minha capacidade intelectual. E eu preciso te dizer que existe um conhecimento que vai além disso. E isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Veja bem, a palavra de Deus no Novo Testamento fala a respeito dos escribas, dos fariseus, os conhecedores da lei. Eles sabiam tudo a respeito de Deus, tudo a respeito da Torá, tudo a respeito da lei. Mas o conhecimento que eles tinham era somente aqui a nível de intelecto, a ponto de que Jesus estava no meio deles. E Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus encarnado, Jesus é Deus habitando no nosso meio, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e eles não o reconheceram como sendo quem ele era, porque o conhecimento que eles tinham a respeito dele era somente no intelecto. Mas a Bíblia vai dizer a respeito de um homem, um ancião, Simeão. Ele estava no templo, ele não tinha tanto conhecimento assim, ele não conhecia a lei, ele não tinha estudado, sabia pouco da Torá, pouco da lei, mas a palavra de Deus vai dizer que José e Maria entraram no templo a fim de apresentar Jesus. E quando aquele ancião viu aquele bebê, se prostrou diante daquele bebê e o adorou e disse: agora eu posso até partir com o Senhor, porque os meus olhos viram a salvação. Ele viu ali o Salvador do mundo, ele viu ali o Messias esperado, o que os fariseus não viram, porque o conhecimento deles era intelectual, mas o conhecimento de Simeão, a revelação que ele teve, foi uma revelação no seu espírito, que foi a mesma revelação que nós vemos Pedro aqui. Olha, o conhecimento que você teve, Pedro, você é bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque a revelação que você teve não foi a partir da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu intelecto, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. É uma revelação muito mais além, uma revelação no teu espírito que vai fazer com que você tenha a mente de Cristo. Só que um pouquinho mais além, nós vemos, de nada adianta a gente caminhar em níveis maiores de revelação se as nossas ações não mudarem. Porque o que a gente vê aqui, o mesmo Pedro, que teve uma revelação tremenda a respeito de Jesus, ele vai, quando Jesus vai falar a respeito da sua morte, daquilo que ele teria que passar, vai ver aqui que Pedro vai dizer assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus o repreende e diz: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Veja, ele chama Pedro de Satanás, ou adversário, alguém que está se opondo ao cumprimento do propósito de Deus na vida de Jesus. Então, o que eu quero que você entenda aqui, que quando eu falo a respeito da gente alcançar a mente de Cristo, eu não falo apenas da gente ter um auxílio de Jesus, um auxílio da mentalidade de Jesus, mas em nós literalmente substituirmos uma mente carnal por uma mente espiritual, a saber, a mente de Cristo. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos discernir as coisas com a mente de Cristo, interpretar com o próprio coração de Deus, com os sentimentos de Deus, com a mentalidade de Deus. Você está me entendendo? O que você precisa, o que a gente precisa é alcançar um lugar onde a gente vai acessar a mente de Cristo. Pedro, ele não compreendia como aquele processo de injustiça, aquele processo de humilhação e de morte que Jesus iria passar, ia cooperar, sabe, para o cumprimento do propósito de Deus, que aquilo não era um processo promovido por homens, mas um processo promovido pelo próprio Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos que os nossos sofrimentos, as nossas humilhações, as injustiças que sofremos, as perseguições, as rejeições, as traições, fazem parte de uma vida não somente humana e natural, mas que elas fazem parte também de um pacote chamado propósito eterno de Deus. O sofrimento é uma ferramenta da parte de Deus muito eficaz, aonde o Espírito Santo vai adornar a noiva do Cordeiro, vai transformar o nosso caráter, vai transformar nossa mente, vai transformar nossa vida de dentro para fora. E nós precisamos entender que todos esses processos são extremamente necessários para que Deus possa alcançar os seus objetivos em nós. E lembrar do que a palavra de Deus nos garante, dizendo que todas as coisas concordam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, cada um desses processos vai nos levar a sermos mais parecidos com Jesus. Cada um desses processos vai nos levar a ter a mente de Cristo.
porque tudo vai desenvolvendo no nosso homem interior, vai fortalecendo a nossa musculatura espiritual, vai fazendo com que uma nova criatura vá surgindo, sabe, uma nova mentalidade espiritual. E era exatamente isso que Paulo dizia, quando ele dizia assim: eu tenho por certo que essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que me há de ser revelada. Então, o conselho de Jesus para mim e para você nesse dia não é outro senão: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a sua carnalidade, renuncie as suas expectativas, renuncie a sua maneira de pensar, renuncie a viver baseado somente nos seus sentimentos, nas suas expectativas, mas tome nos seus ombros a sua cruz, tome nos seus ombros o fardo da sua responsabilidade, que vai te levar à maturidade. E então, depois disso, me siga. Ou seja, haja como eu ajo, faça como eu faço, ame como eu amo, perdoe como eu perdoo, seja como eu sou. Isso é ser um cristão, querido. É ser uma cópia de Jesus. E nós jamais conseguiremos alcançar isso se nós não nos submetermos a todo o agir de Deus para com as nossas vidas. Então, quando eu falo hoje para nós, Igreja do Senhor, que nós precisamos permitir que Ele sacuda as nossas estruturas, sabe? Que Ele mude a nossa mentalidade, que a gente pare de buscar a igreja, de buscar o Senhor somente para a provisão das nossas necessidades, para que Ele venha realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Não, há um propósito muito maior que chama vontade de Deus. E ela vai se cumprir em nome de Jesus, e que em nome de Jesus ela se cumpra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então o conselho do Senhor para as nossas vidas é hoje: mas vós tendes a mente de Cristo. Então nós precisamos buscar ter a mente de Cristo nas nossas vidas. Como? Entendendo que o próprio Filho aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Se Ele padeceu conosco, não vai ser diferente. Precisamos aceitar todo o processo de Deus, porque quem não suporta processo não alcança o cumprimento da promessa. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida nesse dia, em nome de Jesus. E eu quero orar por nós nesse momento. Pai, coloca a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve nesse momento. E eu, a começar em mim, me submeto a Ti, a toda a Tua vontade, a todo o Teu querer. E peço que o Senhor venha transformar a minha mente para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu me submeto a Ti e sei que alguns dos meus irmãos também estão fazendo isso. Então venha sobre nós, seja feita a Tua vontade em nós, aqui na terra, como ela é feita no céu, para a honra e glória do Teu nome. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Recebe essa palavra como de Deus para sua vida. Se foi relevante para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se Ele permitir, eu me despeço por aqui, mas já já eu volto com mais uma palavra de Deus para sua vida e para o seu coração. Um beijo e tchau.